Fala, torcedores, beleza? E aí, nação rubro-negra? Hoje tem Flamengo e Amazonas pela Copa do Brasil, hein, pessoal? Eu trouxe aqui um corte do ESPN FC, ainda de ontem, falando um pouco sobre a questão do Gabigol. O Gabigol fez falta nesses 30 e pouquinhos dias que ficou fora do Flamengo? Tivemos vários jogos importantes que o Gabigol não pôde jogar, ainda mais nesse poupa-poupa do Tite. Também o pessoal vai falar sobre o jogo de hoje. O Tite, será que vai poupar de novo? Qual a desculpa dessa vez? Ah, vou poupar porque o Amazonas é um time mais fraco e a gente não precisa colocar força máxima. Só falta ele falar isso, né? Se ele vier com esse papo, claro que não vai vir, vou falar para ele, tá bom, e por que a gente jogou com força máxima contra o Nova Iguaçu depois de uma vantagem de 3-0? Então, o corte vai falar sobre a situação do Gabigol, ainda sobre a situação do Gabigol, e já projetar o jogo de mais tarde pela Copa do Brasil. Jogo no Maracanã, Maracanã lotado, e o Flamengo, né, merece, deveria fazer um bom placar para no jogo de volta ficar mais tranquilo. Aí sim, né, poupar alguns titulares por essa sequência pesada de jogos. Créditos do vídeo, ESPN, canal Disney, o link, né, sempre na descrição do vídeo. Vamos lá, galera, vamos ver que vamos falar do Mengão. De 45 dias sem ser relacionado para um jogo e falou na chegada ao Ninho do Urubu. A gente escuta agora o Gabigol depois de estar liberado por 3-0 com efeito suspensivo conseguido no Tribunal Arbitral do Esporte. Feliz de estar de volta, muito obrigado pelo apoio de todos. Como sempre, a torcida é muito importante nesse momento. Agradeço de coração, o máximo que eu posso fazer agora e o mínimo é correr bastante e me dedicar. Tamo junto, obrigado. Vamos embora. Amanhã tem Mengão. Lembrando que o Gabriel não podia nem pisar nas dependências, né, de Ninho do Urubu, de Flamengo, nada que o valesse por conta da suspensão de 5-4 que tinha sido feita aqui no Brasil pelo TJD e agora está liberado para treinar e para jogar, relacionado para a partida contra o... Me fugiu, gente, o adversário do Flamengo, Amazonas na Copa do Brasil, em casa nessa quarta-feira. Abraçou o Tite, para a gente trazer informação. O Gabriel treinou em casa, acompanhado por profissionais do Flamengo durante esses dias que esteve fora, e o Tite em um desses dias foi visitá-lo, conversou com o jogador e agora relaciona o Gabriel para a partida. Mauro, claro que eu estou brincando, pensando se é positivo ou negativo, o Gabriel sempre vai ser positivo no clube onde chegar, porque é talentosíssimo e acho que chega num momento de espaço aberto no Flamengo para chegar e jogar bola, não? Olha lá, e olha a cena, né? Todos os funcionários postaram ali para aplaudir o retorno, o Tite à frente, porque reconhecem toda a importância dele, né? Houve aquela história do presidente Landim dizer que ele ia perder um pouco de imagem caso saísse e tal, porque realmente teve uma votação, gente, dos ídolos do Flamengo. Ele está em segundo lugar, só perdeu para o Zico, teve 9%, o Zico 16%. Então, assim, ele representa muito, sim, e é óbvio que para o Tite é uma boa notícia. Agora, se vai voltar e ser titular no jogo, amanhã, não sei, primeiro eu não sei como é que está fisicamente, se vai dar tempo de avaliar, se ele vai fazer um treino hoje à tarde, será agora? Deve estar fazendo nesse momento? Fez hoje? Não, ele foi acompanhado esse tempo todo, né? Não é que ele uma não... coisa é a bola, né? Sim, ele ritmo de jogo, você vai ver o jogo. Ele estava fazendo na academia da casa dele, exercício. No campo do condomínio onde ele mora. E certamente com o preparador físico, o auxiliar ali da preparação, que ia lá dar uns exercícios para ele. Que tinha um campo no condomínio, devia chutar umas bolas, enfim, correr, mas é diferente, né, de estar jogando com o time. Você acha que se ele vai chegar e entrar, não sei que me vão querer colocar amanhã, é em casa, né, vem de uma derrota. Tem gente machucada lá para ser poupada de novo? Uma derrota 11 da manhã, uma derrota na altitude e um empate no clássico com o Palmeiras, né? Então, mas assim, o time está com problema de lesão, tem que muita gente... Não tem o Arrascaeta, não tem o Eric, tem esses dois jogadores fora. Então. O Pedro, recentemente, o Tite disse em entrevista que tinha uma questão física para ser observada. Mas já foi poupado, né? No meio tempo contra o Palmeiras, foi poupado na altitude, o Pedro, né? E jogou contra o Botafogo. É que eu acho que vai além da questão de
ter físico ou não ter físico. Eu acho que tem uma outra ponta para ser olhada, Pascoal, que é assim, o Tite está com 6 meses de trabalho. Se nesses 30 dias que o Gabriel ficou fora, a gente tivesse visto um encaixe no Flamengo, não, o Flamengo está jogando por música, já está com as triangulações feitas, já está entendendo o que o Tite pediu. Isso aconteceu no Flamengo nesse período? Não. Então tem espaço para o Gabriel voltar e pegar uma vaga? Posso responder com uma letra só? Que é isso? Que é isso? Vai jogar contra o Amazonas em casa? Bota o menino pra jogar, gente. Bota o menino pra jogar. Aí. Gente, fala aqui logo com o senhor que tá em casa, que torce pro Flamengo, lá pro meus amigos lá, o Felipe, o Digão, os caras ficam nervosos. Então os caras estão nervosos. Estão querendo até ir pro Rio. Para ver. Tem gente que vai vir de longe para ver jogo do Flamengo também aqui no interior de São Paulo. Então, o Flamengo joga com o Bragantino no final de semana, então, não é isso? Tem gente que quer ver com os próprios olhos o que está acontecendo. Porque ficar de longe, às vezes o cara fala, puxa, ele não tem a certeza que ele quer ter. Então, cabe aos jogadores do Flamengo jogar melhor do que eles estão jogando. Gente, eu vou falar aqui por mim. Eu já vi time de futebol que os caras não estavam se entendendo. E não estavam nem se entendendo com o treinador. Mas os caras ficavam ali na subida do campo, não, subia, mas, gente, vamos lá, agora depende aqui dentro somos nós. Aqui dentro somos nós que temos que... Porque não adianta. O treinador pode gritar, pode brigar, pode discutir, pode fazer o que ele quiser na beira do campo, o cara tem que cumprir dentro. Se o cara não aplicar... Por exemplo, alguns jogadores do Flamengo jogaram abaixo do normal contra o Botafogo. Jogaram abaixo do normal contra o Palmeiras. Jogaram contra o Palmeiras, um querendo marcar e o outro querendo... Quase que a bola ficou no grande círculo e ninguém quis. Porque um queria para... aqui você não vai entrar, aqui você também não. Então deixa a bola aí. Então, sabe como é que é? Sim. É dessa forma. Então, isso para o torcedor do Flamengo, eu vou falar de novo. O Flamengo jogando no Maracanã tem que jogar e bem. Quando o Flamengo joga no Maracanã, ganha e não joga bem, o torcedor não vai embora feliz. Ele vai embora feliz quando o time ganha e joga bem. Aí é aquele sorrisão. Aí vai embora feliz. Essa é a chance do Flamengo contra o time do Amazonas. Nada contra o time do Amazonas. Tem 3 atrações interessantes, né? Nada contra o Amazonas, muito pelo contrário. E tem 3 atrações do outro lado. Sassá, o Jô, que resolveu voltar a jogar, e deve estrear amanhã o Dentinho, que também tinha parado. Então é um ataque assim, interessante, né? Sim. Sassá, tudo velho, já veterano, né? E o Dentinho, acho que 35, o Jô 38, o Sassá nem sei quantos, mas enfim. Agora, não acredito, que ele vai de novo tirar o Pedro para pôr o Gabigol. Agora, que o Gabigol tem que entrar nesse jogo, tem. Você acha que não começa como titular? Acho que não, vai tirar o Pedro. Porque não vai sei. botar do lado me dá as escalações dos últimos 3 jogos aí do Flamengo, vai por favor. Pedro aí você tira quem? Você tira ou o menino do lado direito? O Arrascaeta já tá fora, né? Mas não é funcional. Não, aí o De La Cruz vai jogar no... Vai jogar ali. Aí entra o Gerson e o De La Cruz. Só pra gente dar uma olhada no que tem feito o Tite, né? Ele contra o Palmeiras. Ele coloca o Pedro no segundo tempo. O Carlinhos faz ali a estreia como titular, né? Num jogo que a gente até avaliou como talvez mais pesado para isso do que pudesse ser a estreia do Carlinhos. Bruno Henrique de um lado, o De La Cruz entra no lugar do Luiz Araújo do outro. Esse aí é o jogo contra o Palmeiras. Lembrando que o Arrascaeta tá machucado, o Eric tá machucado, o Cebolinha tá machucado e tem o Bruno Henrique ali para jogar de ponta esquerda. O Bruno Henrique contra o Bolívar na altitude jogou centralizado, porque a mobilidade para o Tite era uma coisa interessante. Também o Pedro de novo. Não funcionou. O Pedro foi poupado nesse jogo, nem entrou em campo, e a gente está vendo o Lohan entrando no segundo tempo na vaga do De La Cruz, e o Vitor Hugo sai para dar lugar ao Luiz Araújo. Ou seja, esse aí é um time claramente reserva, né? Para colocar assim, o Gerson ganhando forma e tal. E de novo, agora contra o Botafogo, esse é o chamado time titular do Flamengo pelo torcedor. Não sei como é que o Tite tá vendo isso. O torcedor, inclusive, gostaria de ver o Gerson ali no meio-campo e ver uma outra formação
de sistema de jogo. A gente pensando em quem tá fora. Ainda assim, Mauro, você acha que ele não começa a partida? Ó, Bruno Henrique não vai ter problema, né? Não, Bruno Henrique, até onde a gente sabe, vai Vou jogar. esquecer o negócio da minutagem, eu não sei se eles Mas estão o Bruno, olhando então, lá, eu ia falar isso agora, eu ia falar, mas o Bruno Henrique jogando todas, jogou os 3 últimos jogos. Exatamente. Então, ele deve estar lá na listinha lá do Fábio Maceradian para falar, ó, esse aqui já está com tantos minutos. Mas nesse último time, pensando no Botafogo, se o Pedro não tem problema, se o Bruno não tem problema, o Luiz Araújo não tem problema, no lugar do Arrascaeta ele não vai entrar, deve entrar o Gerson ali atrás, joga o De La Cruz para frente, para armar o E aí o Alan entra no lugar do... Vocês estão dizendo, então, que o time do Flamengo não tem vaga para o Gabriel ser titular nesse momento, é isso? No time que o torcedor está achando que é titular e no time do Tite. Porque alguém tem que sair, gente. Então, tira o Bruno Henrique. Eu acho que nessa aí, ele Tira já o viu essa Araújo. letra do Pedro anteriormente, ele vai tirar o Pedro para botar o Gabigol. Ele já tinha dado essa letra que o Pedro está precisando de tal, ele já botou o Bruno Henrique de centroavante e já tirou o Pedro. Então, para mim, inclusive no jogo contra o Palmeiras, para mim já está meio que encaminhado, né? A situação fica encaminhada para a volta do Gabigol. Porque você vai dizer assim, mas ele já volta jogando? Melhor oportunidade que essa não tem. Né? Melhor oportunidade que essa, confesso para vocês Mas que acho que ele não está no time titular do Flamengo. Ele não estava, gente. Por que agora ele vai voltar estando? Justamente porque no período em que ele esteve fora, o Flamengo não mostrou um futebol convincente. Porque é o meu ponto. Se o Flamengo tivesse jogando o fino da bola com o que o Tite entende que são os titulares, realmente o Gabriel ia voltar, ia sentar no banco de reservas e esperar a hora dele de entrar. Eu entendo que não é o que está acontecendo. Com os desfalques que tem e com o futebol que não está sendo apresentado, para mim, tem vaga no time titular do Flamengo para o Gabriel nesse momento. Saindo quem do time pretensamente titular? Luiz Araújo. O Gabriel já cansou de jogar atrás do Pedro de segundo atacante em outros momentos e de correr muito. Não se esqueça que esse posição. Luiz Araújo está esquentando ali o lugar para o Gerson, hein? Estamos falando nos 11 titulares. Mas o Gerson está fora também. Porque é o Arrascaeta. O Gerson já está voltando. Não, estou falando assim, daquele 11 ideal que a gente imagina que uma hora vai chegar, o Gerson vai voltar ao nível de ter que ser titular. O Arrascaeta é titular. De La Cruz é titular. Aí a gente fala, vai sobrar quem? Não, mas uma coisa é o time ideal com todo mundo em condição para o Tite usar. Outra coisa é neste momento. Para este jogo, nesse momento, tudo bem. E em que se alega ainda que há problemas físicos. Com o Bruno Henrique jogando 3 jogos seguidos. A gente sabe que o Bruno Henrique tem uma questão que precisa ser olhada sempre, porque ele é um jogador de explosão e de velocidade, e ele tem uma questão de joelho ali que precisa ser olhada e analisada. O Pedro foi poupado porque parece que estava a vias de estourar, segundo o próprio Tite, tá? Eu não estou trazendo aqui nada de novo, não. É que o Tite, ou não é isso, o Tite não tem ido para a coletiva, vai reclamar que os jogadores não têm condição física de jogar 90 minutos, Pascoal. Ele tem feito isso regularmente, né? Mas não dá para reclamar que o Flamengo não tenha peças de reposição. Se o Flamengo, pegar a última escalação do Flamengo, o goleiro tem condição de jogar. Os laterais ele pode escolher quem ele quiser. Lateral dos dois lados ele escolhe quem ele quiser. Na zaga ele tem mais do que 3, 4, tem pelo menos 4 nomes para escolher 2. Mesmo colocando um time reserva contra o Amazonas, que eu não acho que o Flamengo fará isso, porque o Flamengo sabe que precisa desse resultado, fazer um bom resultado em casa. E aí talvez na partida de volta possa entregar para esse jogo um time diferente. Eu, se fosse o Tite, colocaria os meus titulares para esse jogo contra a equipe do Amazonas. E faria valer uma máxima no futebol. Você se impõe ao adversário e você ganha respeito do adversário quando você faz gols. Quanto mais gols você fizer, mais respeitado você será pelo adversário e pelos outros adversários. Então, essa é uma máxima de futebol que o Flamengo deve exercer. Fazer gols e o máximo de gols que conseguir nessa partida ou em todas as partidas que disputar pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil. Tem faltado isso? Tem faltado. O Flamengo pode passar um jogo sem chutar uma bola no gol? Não, o Flamengo não pode passar. O melhor elenco da América Latina, que está muito acima dos outros. O Flamengo está muito acima, os outros são muito abaixo, mas o Flamengo não está exercendo essa superioridade. Precisa exercer essa superioridade.
O torcedor do Flamengo sabe que precisa exercer. Tanto que cobrou. Né? Ao final do jogo contra o Botafogo, cobrou. E eu acho que está certo de cobrar. Mas eu, se fosse treinador do Flamengo, botava o que eu tenho de melhor para jogar essa partida no Maracanã, no meio de semana, pela Copa do Brasil. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Até porque vocês não jogaram nada contra o Botafogo. Nem Terepil jogaram nada. Nada de nada. Não jogaram nada. Os dois volantes do Botafogo jogaram de terno e sapato de cromo alemão, tomaram conta no meio-campo, povoaram o meio-campo, povoou o meio da defesa e o time do Flamengo não sabia o que fazer com a bola. Sabe o que o time do Flamengo foi fazer? Cruzar a bola na área. Cruzar a bola na área. É muito pouco para o Flamengo. Muito pouco. Então, se eu fosse treinador do Flamengo, botaria todo mundo para jogar, os melhores jogadores, porque uma vitória em casa traz tranquilidade, até para trabalhar para o Campeonato Brasileiro, traz paz com a torcida, uma boa vitória. Alguns ele não consegue pôr, né? Arrascaeta, o Cebolinha, se na cabeça dele for titular, não é isso? Não estão disponíveis para amanhã. Se o Tite colocar o time titular, beleza. Força máxima, Maracanã. O que não pode acontecer é que depois, caso venha uma vitória, uma boa vitória, venham falar que o Flamengo voltou, que o Flamengo agora vai engrenar. Porque o Flamengo é isso esse ano. Pegou as galinhas mortas, arrebenta, super time, só para aumentar a estatística. Pegou um joguinho mais difícil, pegou os times que interessam, tá indo muito, muito mal esse ano. Então, realmente, o jogo de amanhã pode ser perigoso nesse sentido. O Flamengo goleia o Amazonas e todo mundo acha que o Super Flamengo voltou. Espero que todo mundo não caia nessa. O Tite tem que melhorar esse time. O time está muito mal, muito mal. Não tem desculpa para um futebol tão pobre já em final de abril, onde se passou uma pré-temporada inteira. E o Carioca, que também é uma pré-temporada, né? É isso, não tem o melhor que ele não puder. tem o Eric, não tem o Cebolinha. Tem o Pulgar. Tem o Alan, tem o Dela Cruz e tem o Bruno Henrique. Para ocupar essas posições, né? Tá ruim? Eu não acho ruim, não. E tem o Gabigol aí, pô, pode pôr. Deixa eu ver se dá para ter alguma dica, alguma pista aqui, porque o Flamengo hoje soltou várias publicações, né, com esse retorno do Gabriel aos treinamentos, e um deles é o Gabi falando sobre o jogo de amanhã. Fala, Gabi. Eu tô feliz de poder estar voltando, estar com meus companheiros. É claro que ansioso para poder amanhã. Tomara que o Maracanã esteja lotado. Se eu puder fazer um pedido, eu espero que esteja lotado, que a torcida compareça. Agradecer todo o carinho que eles tiveram por mim, as mensagens, as bandeiras também nos jogos. Eu sempre me senti representado. Então, como eu falei, ansioso para amanhã, espero encontrá-lo. Espero o Maracanã cheio e o mais importante, que o Flamengo vença. Foi padrão ali, né? Espero encontrá-lo, mas ele agradece. A torcida do Flamengo fez bandeira, fez adesivo, fechado com o Gabi, né? Pedindo que a pena fosse revertida. Só para a gente esclarecer, não está anulada a pena do Gabriel. O Flamengo conseguiu um efeito suspensivo no CAS, no Tribunal Arbitral do Esporte, para que ele pudesse jogar bola. Ainda vai ter uma segunda votação internacional para definir se ele vai ou não ser punido pela fraude do doping, né? Ele não foi pego no antidoping, mas aqui no Brasil ele foi condenado em primeira instância por tentar fraudar o doping. A notícia foi muito boa para ele, assim, que foi 3-0, né? Os 3 juízes, acho que 2 ingleses e um suíço. Então, todos votaram, foi 3-0 a favor dele. Não sei se serão os mesmos, né, que vão votar depois definitivamente, provavelmente até não, mas é legal isso aí, né? Eu acho que tem uma informação importante, né, nisso, Mauro e Pascoal. É Corte Arbitral do Esporte. Corte, eu estou chamando de tribunal, corte são similares, o tribunal do está acima, tá que é acima, quem julga. É o TAS. Ele conseguiu no CAS. Obrigada, Pascoal. Então, o Tribunal do Esporte vai julgar. É uma outra instância, é uma outra circunstância. Sim. Então, é uma outra situação. TJD e STJD para a gente traçar um paralelo. Agora foi o CAS. E só para trazer uma informação aqui para ouvir vocês novamente, existe uma escolha no CAS. Um desses árbitros é indicado pela defesa,
outro pela acusação e um pelo próprio CAIS, né? Pela corte, não o tribunal. O Gabriel, e existe um custo para qualquer coisa que vai ao CAIS. Esse custo é dividido entre as partes, ou seja, o Gabriel pagaria uma parte e a comissão de arbitragem pagaria, a comissão de arbitragem, que eu digo tribunal também, né? Pagaria uma outra parte. A comissão atrasou esse pagamento. O Gabriel pagou as duas partes e indicou o seu árbitro inglês. O tribunal, quando ele fez o pagamento atrasado e ele foi indicar um árbitro, ele não pôde fazer isso. Porque lá entenderam assim, não, você não cumpriu com a sua obrigação, que era pagar o nosso custo até o dia tal, então esse árbitro agora já está indicado pela própria corte. Então, isso também modifica a questão, né? E eu acho que é mais um ponto falho para a gente internamente. Porque se você tem um caso que foi levado para lá, e você tem um pagamento para fazer, e você é um tribunal de arbitragem, você tem a obrigação de cumprir com o seu dever. Sim, claro. Mas esses defeitos acontecem em todos os cantos do mundo. Não só na Suíça isso, hein, minha senhora? Sim. Bom Ele lembrar. vai ser julgado, é óbvio que agora ele vai ser julgado por outras pessoas. Mas que saberão que foi 3-0 no CAIS. Então isso é interessante. E também não foi unanimidade a pena do Brasil. Não, foi pelo 5-4. contrário, foi um voto de diferença. Foi 5-4. Tudo isso tem ajudado no processo. Dito isso, eu acho que ele não começa jogando amanhã. Pronto. Mas dito isso, eu acho que ele tem que entrar no jogo sim. O Mauro Naves está com cara de informação, Mauro Naves. Dito você isso, que tem eu tenho a mesma informações, impressão boa. do Mauro, que ele vai começar no banco, a torcida vai pedir e ele vai entrar lógico. no segundo tempo da partida. É a minha impressão. Hoje tem gol do É a minha Gabigol, impressão. aquelas É faixas. legal. Ele já está convocando os caras assim para pôr todas as faixas. É o modo Tite de operar. É o modo Tite de trabalhar. Entendeu? Mas, repito, se eu fosse o Tite, colocaria o que eu tenho de melhor. Do Rossi ao Bruno Henrique. Os melhores em campo. Quais são os melhores? São Rossi, Varela, Fabrício Bruno. Quem que vai jogar ali de zagueiro? De zagueiro? Ele Fabrício tem Bruno. o Léo, tem o Fabrício, tem Não. o Davi Luiz, tem o Ortiz. Não, vai jogar o Léo. Provavelmente. E na lateral esquerda vai Ayrton jogar Lucas. o Ayrton. o Ayrton Lucas, né? O Vinha não está pronto para jogar. Aí botaria. Não? O Vinha? Não tá pronto tem pra entrado jogar? Tem entrado pouco. Mas ele entrou bem Fez no um último gol. jogo. Mas acho que o Ayrton Lucas está na frente ainda. Está na frente ainda. Aí vai. Não tem o Pulgar. Tem o Alan. Alguém. Mas tem o Alan. Não Tem o Igor Pulgar, mas Jesus, tem o Alan. Tem o O Alan. Alan, o segundo volante, parece que Tem o joga. Gerson. O Gerson parece que joga bola, né? O Gerson, bom jogador, hein? Ó, a boca cheia. Bom jogador. O Gerson, e aí vem. Ela Cruz Armando. Parece que ele joga um pouquinho também, esse rapaz. É do ramo. Aí na frente, os três na frente, normal. Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Bruno Henrique. Aí você vai falar assim, não, mas Os poupados. Tem que Os tirar. caras que estavam quase arrebentando, para vocês tem que ser titular e o Gabriel tem que ficar no banco. O Gabriel começa no banco. Isso é uma coisa que eu tenho convicção que vai acontecer. Mas ele vai entrar. Não tem chance melhor num jogo como esse o Gabriel entrar. A torcida aplaudir, fazer festa, o Flamengo ganhar bem. É o dia. Agora, cabe ao Amazonas estragar toda essa festa do Flamengo. Vai lá, tem Dentinho, tem Sassá. o Sassá só tem 30 anos, cara. Eu pensei Só que... tem 30 anos. É que o Sassá porque já eu achei que rodou era mais tanto velho, que já parece rodou. que é mais velho. Não, só que eu acho, o Bruno Henrique não quer dar chance pro azar. Pode ser que convençam ele. Pô, ele tá tendo uma oportunidade ótima porque o Cebolinha machucou. Então ele tá tendo uma oportunidade ótima de falar, pô... Porque Jogar quando na ele machucou, o posição dele. De Cebolinha repente, tomou o lugar. o Cebolinha tomou quando ele machucou, ele falou, agora eu vou tomar de volta. A não ser que o convença, não, você está muito desgastado. Não sei, né? Ficou tão em evidência as coisas. Eu não vejo os outros times poupando tanto, mas o Tite com a ciência lá tem poupado. O Bruno quer jogar. O Pedro já ficou 2 jogos aí, mais ou menos, poupado. Então, gente, ele quer jogar. Ainda mais que o Gabigol chegando. E do lado direito, Luiz Araújo, que sabe assim, pô, a hora que o Gerson estiver bem, o Arrascaeta. Pessoal, esse foi um corte do SPNFC, falando ainda, né, sobre a situação do Gabigol e já projetando Flamengo e Amazonas hoje pela Copa do Brasil. Pessoal, agora tudo vai ser questão do poupar. O Tite se enrolou com essa papagaiada, não precisava levantar essa lebre, era só ir trocando jogadores, sem poder falar, poupa aqui, poupa ali, mas fez um salseiro
não veio resultado, poupou jogadores contra vários times fortes, importantes, né? E vou repetir o que eu ouvi ontem quem foi que falou isso ontem? Zé Elias. O Zé Elias falou isso ontem. O que adianta poupar agora e não chegar na final do ano disputando as competições? Porque se for eliminada pela Libertadores, for eliminada na Copa do Brasil e chegar no final do ano 10, 15 pontos atrás do líder do brasileiro, não vai adiantar nada esse poupa-poupa que o Tite está fazendo. Então é isso aí, galera. Logo mais, Flamengo e Amazonas, jogo para o Flamengo vencer bem. Só espero que, caso isso aconteça, todo mundo espera isso, o pessoal fique pé no chão e saiba que esse ano, time fraco, o Flamengo massacrou, o Flamengo foi sensacional. Pegou o timezinho meia boca, igual do Botafogo no domingo, tomou uma sapatada. Então é isso aí, pessoal. Quem não é inscrito no canal, pessoal, se inscreve no canal aí, ajuda a nossa galera, nosso trabalho, apenas torcedores. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos e, claro, né, marca o sininho para receber todas as notificações quando a gente lançar um vídeo novo no canal. Logo mais tem Flamengo. Se der, a gente volta com o pós-jogo. Valeu, galera. Valeu, torcedores.